Cília Meireles defende que fumar é um comportamento puramente pessoal. Ricardo Jorge Pinto garante que a questão do SIS é crucial e que os serviços secretos podem ter tido uma ação irregular. Sérgio Sousa Pinto acha que a manifestação do Chega à frente da sede do PS é ilegítima e é um ato protofascista. São os comentadores como Pedro Tadeu e Nuno Ramos Almeida. E ainda vamos falar de jornalistas presos por causa da guerra da Ucrânia. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores, uma semana dominada pelas questões à volta do Ministério das Infraestruturas, a famosa cena de pancadaria no dia 26 de Abril, não é? Já nem sei as datas, mas enfim, as cenas que aconteceram a 24, 25 e 26 de Abril, o perigo que corre João Galamba de vir a ser demitido e o perigo que o governo corre de poder vir a cair. É nesse âmbito que Ricardo Jorge Pinto faz uma declaração alertando para a questão do SIS no meio desta embrulhada. Parece-me, mais uma vez, que a questão do SIS pode ser crucial, e foi por isso que, de forma propositada, Marcelo incluiu isso naquele seu depoimento para comentar a permanência de João Galamba no cargo, dizendo e lembrando que o SIS deve servir para proteger o Estado e não para ajudar os governos, e eu acho que fica tudo dito, e agora, à medida que vamos ficando com essa suspeição de que eventualmente o SIS pode ter tido uma atuação irregular para favorecer o governo, e eu recordo aqui uma expressão enigmática de Frederico Pinheiro, quando disse que o agente que o contactou lhe disse que estava a ser muito pressionado de cima, e de cima tem uma de duas interpretações e nenhuma é boa. Ou é de cima da hierarquia do SIS, e nesse caso é grave que no topo da hierarquia técnica do SIS alguém esteja a pressionar um agente para ameaçar um cidadão para obter um computador, ou então, o que é ainda mais grave, esse de cima quer dizer a tutela política, e se é tutela política e é o primeiro-ministro, e se eventualmente, naquilo que me parece pouco provável, mas uma averiguação viesse a concluir que tinha havido uma pressão política para que um agente da SIS ameaçasse um cidadão para obter um computador, aí teríamos razões mais que suficientes para Marcelo Rebelo de Sousa demitir o governo. Nuno, que achas desta crise que está a ocupar tanto espaço mediático? Achas que o governo deve ser demitido? Achas que há outras questões mais importantes? Como é que analisas isto? Eu nem sei como é que vou analisar, é complicado, porque isto há tantos segredos, é uma espécie de matriosca de segredos. Quer dizer, primeiro segredo, nós desconhecíamos que quando os chefes de gabinete chegavam, tinham uma cerimónia iniciática onde tinham um menu de coisas para fazer em várias circunstâncias. Provavelmente colocar-se por baixo de uma mesa em caso de tremor de terra, chamar os caça-fantasmas quando devem ser fantasmas, e se houvesse um problema qualquer, chamar o CIRP, que chamaria o SIS. Isto era uma coisa que toda a gente desconhecia. Segundo problema, em relação a estes documentos, nós também desconhecíamos esta história de haver uma lei que permite ao SIS fazer uma intervenção do ponto de vista quase policial. Isto é, ser chamado não para estar numa operação com outras polícias que têm poderes de atuação em Portugal, seja a PSP, seja a Polícia Judiciária, mas para irem diretamente e buscar um computador. Terceiro, o segredo de Fátima. O que é que o computador tinha tão fascinante que levava à necessidade de não esperarem pela entrega do computador, porque o computador podia estar em casa do Frederico Pinheiro, não é? Quer dizer, vamos ver, o Frederico Pinheiro normalmente levaria o computador, que era um portátil, para casa, só não o levou porque foi buscar as criancinhas de bicicleta e não o levou. E, antes de o demitirem, o ministro João Galamba confirmou que o computador lá estava. E quando ele chegou lá para ir buscar o computador para tirar os seus arquivos pessoais, não esperaram nem pela polícia, nem pela segurança, nem pelo SIS, nem pelos paraquedistas. As 4 funcionárias tentaram impedir que o computador saísse. A gente não consegue perceber o que é que estava daquele computador tão fundamental. Pelo que se percebe, o que estava no computador eram 9 documentos relacionados com a TAP
e as notas das reuniões. E nesses novos documentos é um outro segredo interessante nestas conversas, que é, das poucas vezes que se fala da TAP na Comissão Parlamentar de Inquérito, é numa intervenção do deputado do PCP sobre a questão das remunerações, e nós ficamos a saber que o ministro pode aumentar e baixar remunerações sem consultar a Comissão que tem essa função, ou pelo menos ele acha que pode. Mas é outra questão, perguntam ao ministro coisas sobre a reestruturação da TAP e sobre os documentos da reestruturação e ele não sabe, não conhece e diz que se precisar vai buscá-los à TAP. Portanto, esta questão, embora pareça ser uma telenovela mexicana, tem alguma importância porque mostra a falta de competência deste governo e deste ministro em concreto em relação ao dossiê da TAP. Eu penso que o Nunca tinhas ouvido esta argumentação, pois não? É muito engraçado. Isto é uma private joke, não vamos explicar. Isto fica no segredo também. Eu penso que o João Galamba está naquela situação de, já com uma imagem tão degradada, que faça o que fizer, mesmo quando tiver razão, ninguém lhe vai dar razão. E, portanto, está de facto numa situação muito fragilizada. Acho, de qualquer maneira, que sobre os incidentes daqueles 3 dias, sobre o comportamento do Frederico, sobre o comportamento do Galamba, sobre o comportamento dos membros do gabinete, sobre tudo isso, acho que há uma inflação, quer das partes envolvidas, quer, sobretudo, da oposição à direita, que está a ver aqui, está-lhe a cheirar a sangue, que é a oportunidade de chegar ao poder, e, portanto, está a tentar inflacionar tudo isto ao máximo para ver se convence Marcelo Rebelo de Sousa a fazer cair o governo. Mas há, de facto, e aquilo que apontas em relação ao SIS, coisas que se tornaram estruturais, ou pelo menos rotina, que são gravíssimas e que, de facto, implicam uma análise séria até para a saúde da democracia. Nomeadamente esta questão do SIS é uma delas, não é? Mas eu acho que há aqui também hipocrisia do lado, nomeadamente, do PSD. Ainda em março passado, na Assembleia da República, PS e PSD defenderam retomar um diploma que já foi, não sei se 3 vezes vetado pelo Tribunal Constitucional, agora introduzindo algumas alterações, para que o SIS tivesse acesso a metadados dos telemóveis das pessoas, não é? E portanto, isso, para mim, é uma ação policial. Agora, quando vem o PSD dizer o SIS não pode fazer ações policiais, a verdade é que o Conselho de Fiscalização do SIS é uma negociação com uma provedoria, como o Procurador-Geral da República, entre PS e PSD. As pessoas que lá estão, as pessoas que agora caucionaram a ação do FIS por parte do Conselho de Fiscalização do SIS, são pessoas eleitas por 2/3 dos deputados numa negociação que houve entre PS e PSD. Portanto, há aqui também, digamos, uma dose de hipocrisia por parte, nomeadamente, do PSD, que é quem negociou estas coisas, na forma como aborda a questão do SIS e na forma como aborda a própria crítica que faz à atuação governamental. Eu também acho que é impossível, digamos, ser só o primeiro-ministro que fala com o SIS, quer dizer, isso quer dizer, é impossível, não é? Portanto, tem que haver mecanismos de fazer atuar o SIS quando é necessário, dentro da lei, que não sejam só através do primeiro-ministro. Mas, de facto, também me parece bizarro. Também me parece... Isso obrigaria o primeiro-ministro a ir ao SIS, a ir aos Coldplay, o que eu acho que era uma crueldade para qualquer serviço de informação. É verdade. Mas, por outro lado, também é estranho, de facto, qualquer chefe de gabinete, não sei se é qualquer, não sei se há uns ministérios em que isso acontece e outros não, mas quer dizer, com um chefe de gabinete que não tem, digamos, uma apreciação política dos temas, tem uma apreciação sobretudo técnica, parece-me estranho que possa ter esta facilidade de acesso e, portanto, acho que isto devia ser visto, acho mesmo que devia ser muito analisado no Parlamento, digamos, todo o trabalho do SIS nos últimos anos, como é que evoluiu, que rotinas foram criadas, e qual é a intimidade que existe com o Poder Executivo, seja ele do PS, do PSD ou de qualquer outra maioria, que faz com que haja este despacho em atender a uma necessidade do Governo na mesma noite, quando a Judiciária calmamente foi lá no dia seguinte, também Mas para não fazer nada. Para não fazer nada, que até já não havia computador. Mas, ouve lá, pegando na tua primeira pergunta, a parte lamentável é que esta Comissão Parlamentar de Inquérito era sobre a situação na TAP. Sim. Tenho a vaga ideia que era sobre a situação na TAP. E a vaga ideia que, embora não chegasse à sua nacionalização e aos comportamentos durante a privatização, também poderia abordar. Mas era para saber como é que está a ser gerido o processo da TAP. Por exemplo, aquilo que nós vamos sair daqui... Diz. Acho uma coisa escandalosa o Lacerda Machado ter dito, não sei se foi esta semana, se na semana anterior,
lá no depoimento, quer na Comissão de Economia, quer depois na Comissão de Inquérito. Se não fosse a compra da empresa no Brasil, a TAP não valeria os 900 milhões que vale agora. Sendo que antes valia 10 milhões, foi por esse preço que foi vendido. Portanto, como é que num ano, com uma compra em que se gastaram 200 e tal milhões a comprar o serviço de manutenção do Brasil, a empresa que foi vendida ao privado por 10 milhões de euros, que nem sequer a pagou, porque entretanto teve lá o negócio dos Airbus que lhe Sim. permitiu não gastar dinheiro com isso, aumenta de preço 100 vezes. Portanto, ou o preço inicial foi demasiado baixo, ou o preço com que é hoje em dia valorizado é demasiado alto. Quer dizer, acho uma coisa E o tipo extraordinária. que diz E isto isso não era está o a ser gajo que discutido. autorizou a compra do Brasil, não é? Sim, sim, É um administrador. sim, isto não está a ser discutido, não é? De facto, os temas da TAP não estão, que são também de suspeitas de corrupção, suspeitas de favorecimento em negócio, suspeitas de. Para mim são. Não estou, nem sequer digo que é do ponto de vista criminal, é do ponto de vista da ética das coisas, não é? Parece-me tudo isso muito nebuloso e não está a ser devidamente escrutinado nem devidamente debatido. Mas Sim, mas voltando aqui à questão. há dois aspectos, eu acho que esse aspecto que estás a dizer é absolutamente relevante, que é, nós temos uma história de uma companhia que é privatizada e assinado a sua privatização no último dia, da última hora do governo da direita que caiu. Depois é vendida pelo preço da companhia, isto é, pelo pelo do cão. É vendida, o cão é pelo próprio pelo do cão que é vendido. E a seguir, essa pessoa que lá está a gerir passa rotas da companhia TAP, passa a outra companhia e depois ainda recebe dinheiro por sair e nada disto de facto está a ser Sim, sim. discutido na Comissão. Sim, estava a esquecer disso. Ele, quando saiu, ainda recebeu 50 milhões, não é? Sim, sim, ainda recebeu e ninguém consegue explicar como, porque ninguém consegue explicar como é que isso, como é que se coloca. De facto, esta aventura entre o adjunto, a chefe de gabinete e o ministro é bastante cómica e, portanto, tem coisa. Tem muitas contradições, por exemplo, agora estava a ver, por exemplo, que houve aquele comunicado que era assinado pelas 4 funcionárias a desmentir o adjunto, quando estava a chefe de gabinete a fazer, não conhecia o comunicado que tinha assinado, tiveram que lhe mostrar o comunicado. Depois há uma coisa fantástica que é, o ministro sabe todas as pessoas que pensaram chamar a PSP, as que chamaram, as que não chamaram, as que queriam chamar, são uma data delas, mas não sabe quem mandou fechar o seu próprio ministério, não é? Quer dizer, e a chefe de gabinete também não sabe. E fica a parecer que não sabem porque tentativa de sequestro ainda é crime e, portanto, não querem dar nenhum nome. Portanto, aquilo é tudo uma tropa fananga. Sim, Né? mas isso ainda vai evoluir, até a PJ e o DIAP vão investigar isso, vai haver perícias aos telemóveis, etc. Portanto, ainda nem sabemos, é impossível neste momento saber claramente como é que as coisas se passaram e parece-me relevante, mas não é de facto o mais importante. Há aqui uma coisa que eu também queria chamar a atenção, tenho insistido nisto nas intervenções que tenho tido a oportunidade de fazer, que acho inacreditável que o Estado tenha, digamos, a sua gestão digital, dos seus documentos digitais, digamos, numa baderna que é irresponsável. Não é? Por um lado, a própria chefe de gabinete foi dizer no Parlamento que tinha arquivo de documentos só em papel. Aliás, o que foi entregue na própria Assembleia da República, as tais famosas notas, acabou por ser em papel, não é? Em fotocópias, não é? Mas, portanto, só têm um arquivo em papel, não têm arquivo digital. Ou seja, sempre que querem arquivar uma coisa, têm que imprimir. Isto significa que há imensa informação do Estado que circula e que não será arquivada e que daqui a uns anos ninguém sabe o que é que. Daqui a uns anos, daqui a umas semanas, ninguém saberá quem fez o quê. Aliás, vê-se nesta discussão, ninguém sabe quem mandou os WhatsApps, se foi e-mail, se foi WhatsApp, para constituir uma linha do tempo. É preciso haver 3 ou 4 fontes digitais diferentes, portanto é tudo uma confusão enorme. Por outro lado, permite que funcionários do Estado, e certamente não foi só o caso do Frederico, deve ser uma coisa generalizada, usem computadores do Estado que não estão ligados à rede do Estado. E que, portanto, são completamente autónomos. São como o meu computador ou o teu. Se tu quiseres ter uma cloud, tens. Se não quiseres, não tens. Escolhes tu, não é? E, portanto, não estão ligados à cloud do governo, não têm, portanto, um backup nos servidores do Estado daquilo que está no computador e mais, podem fazer cópias para discos rígidos pessoais ou pens de tudo que está dentro sem qualquer controle e vice-versa. Podem meter no computador aquilo que entenderem sem. Isto parece-me que já estamos quase a terminar um quarto século do século XXI.
É inaceitável um Estado, num país com o nosso nível de civilização e tecnológico, funcionar desta maneira. Parece uma coisa profundamente grave e que devia ser rapidamente atalhada para este e para qualquer governo, como é óbvio. E outra coisa que também me parece é que acho que há um problema nos gabinetes políticos, ministeriais neste caso, mas suponho que nas secretarias de Estado, que é o conflito latente que há entre os adjuntos políticos e os chefes de gabinete. Digamos, há ali isto está a acontecer agora, aconteceu noutros casos, não é? Há ali um conflito permanente que cria relações pessoais cada vez mais difíceis e que acabam depois numa tensão que faz com que as pessoas percam a cabeça. Acho que devia haver uma definição no trabalho dentro dos gabinetes que permita cada um saber realmente o que é que tem, quais são as competências e quais são os seus limites, não é? Porque senão ninguém se entende. Mas enfim, parecem coisas parcelares, para mim são coisas mais estruturais do que algumas das que têm sido discutidas nos média, sendo que no topo de tudo está a questão do SIS, como é óbvio. E da TAP, já agora. E da própria TAP. Queres mudar de assunto? Sim, sim. Então vamos mudar de assunto para um assunto também monumentalmente interessante e monumentalmente fundamental para o povo português. Vamos proibir a venda do tabaco. O depoimento é de Cecília Meirelles. Eu acho que o Governo está mortinho por discutir tudo menos a TAP, não é? Está mortinho porque a Comissão de Inquérito acabe, não obstante, não é? Aliás, sempre a criar incidentes à volta da Comissão de Inquérito. Esta semana parece que é o Presidente que se demite, é o líder parlamentar que diz não sei o quê. Eu não acho uma coisa absolutamente caótica, mas discute-se tudo menos o essencial. E o essencial tem a ver com muitas destas coisas que nós estávamos aqui a falar. O essencial tem a ver com oportunidades, porque é que os jovens cada vez mais procuram oportunidades fora de Portugal. Tem a ver, por exemplo, com isto que estávamos a falar da taxa de juros variável e com o facto de, para muitos... Isto é que são coisas que com franqueza, que vale a pena discutir. Agora, estarmos aqui todos a discutir que em 2025 ou 2030 praticamente não se vai poder fumar em lado nenhum, depois de todas as discussões que já foram tidas, era um imposto do açúcar, era o imposto do sal, é isto, é aquilo... É uma profusão de regulamentação de comportamentos que são puramente pessoais e que apenas afetam os próprios, que eu acho completamente abusiva. Claro que eu exagerei um bocadinho, não é bem a proibição de tabaco que está em cima da mesa, mas é, por exemplo, a proibição de venda em restaurantes e cafés, a diminuição dos sítios onde se pode fumar, acabar também, mesmo em sítios que foram construídos para isso, a possibilidade de fumar dentro de estabelecimentos públicos, seja qual for, e até em zonas de rua onde haja aglomeração de pessoas. Isto só teria aplicação a partir de 2030, mas de facto há muita gente a refilar e a rasgar as vestes por causa desta questão. Sim. Aliás, é um histerismo que tomou os vegetais desde o Daniel Oliveira à Cecília Meirelles, quer dizer, aquilo varreu o espectro político todo. E eu acho que há aqui duas coisinhas que são interessantes. A primeira é que não há o mesmo grau de indignação pelo facto dos portugueses serem aqueles que mais tarde saem de casa dos pais, pelo facto de não terem ordenado para alugar ou comprar casas, pelo facto de estarem a ser despejados milhares de pessoas que não têm sítio para viver. Portanto, a questão da habitação, que é uma questão de direito coletivo, não tem a mesma indignação. E, por outro lado, há aqui uma coisa que diz a Cecília Meirelles que eu não posso concordar. Eu acho que o consumo de tabaco, a decisão é puramente pessoal, mas o consumo de tabaco não é puramente pessoal, porque tem efeitos sociais. Nas estatísticas, há mais de 13 mil mortes por ano por consumo de tabaco. O custo dos tratamentos das doenças que previsivelmente são devidas ao consumo de tabaco é muitas vezes superior ao imposto cobrado, o que significa que o Serviço Nacional de Saúde tem que alocar recursos e que não vai fazer para o cancro, nem para as doenças cardiovasculares, nem para outras, embora o cancro de pulmão provavelmente vai ter que alocar recursos à conta do tabaco, e, portanto significa que esta decisão e as políticas de combate ao tabaco é uma questão pública. Agora, é possível nós dizermos que a simples repressão não é a parte mais interessante, não é? Mas eu estou a dizer que aqui é uma questão social. E sendo uma questão social, ela tem que ser vista do ponto de vista social e não apenas como uma repressão
ao sacro direito individual de tomarmos tabaco ou de álcool, etc. Há algumas coisas, nós devemos ter esse direito, mas também temos que ter essa responsabilidade e a sociedade no seu todo tem um custo para isso. Há um direito individual que não é tão defendido por uma parte destes comentadores do que esta questão do direito a fumar, que é o direito a não ter um contrato precário quando se está a trabalhar há 5 ou 6 anos no mesmo sítio. Sim, isso eles não acham. Isso não acham. Tudo E que isso, seja isso direitos inclusive laborais, hoje em eles acham que é dia uma coisa acontece. da Coreia do Norte. Exato, isso hoje em dia acontece na própria contratação do Estado, por exemplo, entre juristas, entre técnicos de várias ordens, olha, informáticos, por exemplo, há, digamos, um verdadeiro exército de trabalhadores para o Estado que não cumpre, digamos, aquilo que são direitos consagrados, por exemplo, pela Organização Internacional de Trabalho. Não é pelo direito português, não é por coisas por protocolos e tratados internacionais que o próprio Estado português assinou há já muitos anos e que depois resultam, na verdade, em contratações Tu, na sistematicamente. conversa antes desta gravação deste podcast, estavas-me a dizer que achavas bastante mais eficientes as políticas de educação do que as simples políticas de proibição. Nem é só a questão É evidente que há uma parte do serviço de saúde que é pago pelo próprio consumo de tabaco. Os impostos são elevados, não é? Portanto, isso é verdade, não é? E, portanto, a diminuição do acréscimo de consumo também resultará numa diminuição de impostos e daí dinheiro que também deixará de ir para o Serviço Nacional de Saúde. Mas isso, quer dizer, a questão, eu estou de acordo que há aqui, digamos, a proibição ou que tornar inviável o consumo do tabaco, por exemplo, na zona em que eu vivo, que é uma zona cujo estabelecimento comercial mais próximo está a 2, 3 km, para muitas pessoas, se aquele estabelecimento comercial, que é um restaurante, deixar de vender tabaco, significa que só poderão comprar tabaco a uns 15 km de distância. Para os velhinhos que aqui moram, isto é uma aldeiazita pequena, para aqueles que fumam, isso seria digamos, um problema na vida, não é? Por outro lado, e portanto esse é um aspecto. Por outro lado, a experiência que nós temos nos países que fizeram políticas proibicionistas, fosse de álcool, fosse de drogas, fosse do que fosse, é que isso depois cria circuitos paralelos de comércio, fuga aos impostos, cria até criminalidade e, portanto, não parece uma medida particularmente sensata. Mas estou de acordo contigo. Isto é um problema social e, portanto, o Estado deve poder atuar nestas áreas e tentar convencer as pessoas, não proibir, mas convencer as pessoas com políticas ativas de educação, de prevenção de tabaco, inclusivamente sobre as fórmulas de tabaco que estão à venda, podem ser mais nocivas ou menos nocivas. Enfim, há todo uma política, um conjunto de medidas que podem ser aplicadas que dispensariam, de facto, esta que acaba por ofender as pessoas, sentirem-se agredidas na sua individualidade. Mas o argumento que a Cecília Meirelles apresenta, acho que realmente o fundamental em que ela se suporta não tem razão. Isto não é só meramente uma questão individual. Isso é óbvio. Passamos a outra? Sim. Então, agora vamos ouvir Sérgio Sousa Pinto, que é do Partido Socialista, zangado, indignado mesmo, com a manifestação do Chega, que prometia cercar a sede do Partido Socialista no Largo do Rato, em Lisboa. Do meu ponto de vista, esta manifestação é ilegítima. Não sei quem competia nos termos da lei a autorizá-la, não sei se era a Câmara Municipal, se era o Governo Civil. Eu acho que estas manifestações não devem ser autorizadas. Isto é uma manifestação contra o sistema democrático. É uma manifestação contra um partido democrático, um partido nascido da sociedade, com a sua legitimidade, com a sua que corresponde ao exercício da liberdade de associação. Mas como é que isto é possível? Como é que uma coisa destas foi consentida? E eu devo dizer que eu próprio me sinto profundamente abalado com este acontecimento. Porque muitas vezes disse que o Chega era um partido populista e um partido da direita radical, um partido que cedo ou tarde teria que ser absorvido pelo sistema. Eu devo dizer que este tipo de manifestações, uma manifestação à porta de um partido democrático, como foi feito, isto é um ato protofascista. Isto é um ato protofascista. O Chega está a pisar um risco, está a franquear um limite. E eu acho que esta manifestação contra um partido democrático, e aqui associo-me ao que disse o Sebastião, fico surpreendidíssimo por os demais partidos democráticos não repudiarem de forma veemente
o que hoje aconteceu, porque o facto de estarem lá meia dúzia de gatos pingados não retira nenhuma gravidade ao que aconteceu. Sim. Não É retira o nenhuma... ato em si, não é? Não é o É número de o que pessoas. ele significa. É o que ele significa. A ideia de sitiar uma associação política, um partido político democrático, com que objetivo? Exercer coação sobre ele, sobre os seus militantes, intimidar os seus militantes, através da sede do PS, intimidar os socialistas, intimidar os milhares de militantes anónimos do PS. Nuno, estás indignado? Eu estou, embora queria retificar algumas coisas. A primeira é que eu acho que não houve um cerco à sede do Partido Socialista. Houve um cerco feito por uma paragem de autocarros aos apoiantes do Chega, porque eles cabiam todos por baixo da paragem de autocarros. Eram muito pouquinhos. Mas sobre a questão em concreto, eu tenho algumas divergências. A primeira é, não vi o mesmo grau de indignação do Sérgio Sousa Pinto quando elementos de uma associação de extrema-direita ucraniana pretenderam cercar ou manifestar-se à frente da sede do PCP no Hotel Vitória, ou pretenderam ameaçar um comício de aniversário desse partido. Nessa altura não houve nenhum problema de um partido legalmente constituído ser ameaçado, etc. Como não há quando há uma política de cancelamento e uma política de ódio para as pessoas que têm uma opinião diferente sobre o que está a acontecer em geral. Como recentemente houve um professor do Conservatório de Coimbra que teve denúncias e houve uma manifestação à porta dessa iniciativa por participar numa iniciativa que assinala a derrota dos nazis na União Soviética e, portanto, no 8 de maio. Não é? Portanto, não há nenhuma coisa sobre isto. Depois, eu acho que mais do que reprimir, e esta é a questão importante, mais do que proibir, tem que se tirar espaço a esta política do ódio. E esta política do ódio existe porque ela é muito promovida pela comunicação social. A comunicação social até pode não concordar com o Chega, mas dá-lhe todo o espaço de antena, porque acho que fazem um lindo... Aliás, tens este número de abril que podes apresentar, não é? Para quem está no podcast e não está a ver o vídeo, é uma tabela com as 10 personalidades mais noticiadas na televisão portuguesa durante o mês de abril. Em primeiro lugar, com 7 horas e meia de telejornal, esteve o primeiro-ministro António Costa. Em segundo lugar, com 6 horas e 57 minutos de telejornal, esteve André Ventura. À frente do próprio Marcelo Rebelo de Sousa, à frente do líder do PSD, do Ministro das Finanças, à frente do treinador do Benfica, que está em 6º lugar, e à frente de todos os outros dirigentes políticos que vêm a seguir. E claro, não aparece nenhum do PCP. Isso aí já estamos habituados. Sim, mas não aparece a todos os meses nenhum do PCP. E é preciso notar que este excesso de cobertura noticiosa por parte da comunicação social ao Chega não é desde esta eleição. Não. E quando eles tinham um deputado, já tinham muito mais do que o PCP, muito mais que muitos partidos já estavam no coração da comunicação social. Porque há uma degradação da comunicação social para um sensacionalismo barato, para um jornalismo de reações, que estão sempre em loop de reações para falsos diretos, no qual o Chega se enquadra muito bem como modelo comunicacional. Portanto, jogam um ao lado. Ora, essa era a questão que, de facto, devia haver maior trabalho, maior cidadania e melhor jornalismo. Aliás, esta operação que está aqui em causa, este alegado cerco à sede do Partido Socialista, é isso mesmo, é tentar conseguir mais 5 minutos de noticiário, ou mais, não é? Depois a seguir houve estes comentários, nós próprios estamos aqui a comentá-lo, portanto tudo isso funciona como catalisador das atenções para cima do Chega, que está naquela, digam mal de mim, mas falem de mim, não é? E é isso que eles vão conseguindo, e de facto tem com resultados evidentes nas sondagens. Em relação àquilo que o Sérgio Sousa Pinto diz, quer dizer, eu acho que não se pode curar. É evidente que não se podia permitir que houvesse um cerco ao PS. Estou de acordo com isso. Mas isso não significa proibir a manifestação. Uma coisa é a polícia controlar o espaço, independentemente daquilo que eles anunciaram, é a polícia controlar o espaço, distanciar as pessoas da sede do PS, para que quem quisesse entrar na sede do PS pudesse circular livremente, e as pessoas do Chega a manifestarem-se dentro da paragem do autocarro, está muito bem, aquilo que entendessem manifestar-se. Agora, atuar de uma forma antidemocrática para um partido antidemocrático, como parece-me que o Chega
é de facto dar o ouro ao bandido, é o terreno que eles preferem, é a vitimização, é dizer que a democracia não funciona, é mesmo daquelas coisas de dar um tiro no pé da democracia, e portanto esta exigência do próprio Sérgio Sousa Pinto de que temos que proibir o Chega de fazer este tipo de manifestações, parece-me uma coisa muito insensata e um bocadinho, para o citar ele próprio, um bocadinho protofascista, não é? E, portanto não me parece nada adequado. Mas claro que a agressividade do Chega, o vocabulário, arraiar o apelo à violência, que a ideia de cerco, o que é um cerco? O cerco é uma operação militar para meter pessoas isoladas, incapazes de sair, incapazes de se manterem, de sobreviverem, incapazes de se alimentarem, e portanto uma tentativa de levar à morte essas pessoas ou à rendição. Aliás, estou-me a lembrar de um cartaz que já há mais de um ano que o Chega tem espalhado pelo país, que tem várias pessoas de quem o Chega não gosta, e algumas delas eu também não gosto, por sinal, mas que põe por cima delas uma cruz vermelha, como se fossem alvos a abater. Portanto, há toda uma linguagem bélica associada à propaganda política do Chega que é grave e que deve ser criticada e deve ser denunciada. Mas daí à proibição de manifestações, parece-me que é um caminho muito, muito perigoso. Ora bem, e com isto chegamos ao fim, ou não? Não, temos ainda o tema daquilo que ninguém habitualmente fala, não é? É isso. Deixa cá ver se eu encontro o botão para lançar corretamente. Nunca encontro esta miopia. Cá está ele. Ora bem, e o tema que eu trago é sugerido por um ouvinte, que é o Carlos Ganhão, que escreveu para o nosso mail, o amigosdoscomentadores@gmail.com, a dar-nos os parabéns pelo programa, coisa que agradecemos encarecidamente, e ele diz isto: na sequência dos temas abordados, gostaria que analisassem as questões relacionadas com os 3 jornalistas cativos. O americano de ascendência russa, que, numa atitude muito pouco inteligente, dada a situação atual, foi visitar uma fábrica de armamento russo. A do jornalista espanhol preso há mais de um ano na Polónia sem qualquer acusação formal e cujo único aspecto a lamentar é possuir nome de família russo, pai russo e mãe espanhola, divorciados, mas que possuía dupla nacionalidade. E, obviamente, o caso de Julian Assange, cujo crime de lesa-majestade foi a coragem de revelar as atrocidades que a América impunemente pratica por este mundo fora. Então é mesmo disso que vamos falar. Eu, para enquadrar esta conversa, tenho aqui 3 notícias. Uma sobre o tal jornalista americano, que foi formalmente, é um jornalista do Wall Street Journal, que foi preso no início de abril, em Moscovo, acusado pelas autoridades russas de fazer espionagem. Obviamente, em todo o mundo levantou-se uma onda de protesto e de solidariedade em relação a este jornalista, tentando Acho obter... consolador a Rússia. Sim, exatamente. Tentando que ele fosse rapidamente libertado, não foi. Outra notícia aqui do Público, do nosso jornal português, de um repórter do Público, do jornal espanhol, que está há um ano preso na Polónia, o Pablo González, que é acusado de espiar para os russos. O nosso ouvinte tinha explicado a situação. Ele tem um apelido russo, por ser filho de um pai russo, tem dupla nacionalidade. A Polónia, que leva muito a sério aquilo que acha que são as ameaças russas, prendeu, e a verdade é que não há... Pedro, lê-me lá esse título. Eu acho esse título indescritível. Há um ano preso na Polónia, Pablo González continua a negar ser um espião russo. E explica lá alguma acusação? Alguma prova? Não é o Pablo González continuar a negar, continua a não sequer ter acusação, não é? E há uma particularidade: o próprio primeiro-ministro espanhol já pediu a sua libertação, mas depois, quando vai negociar na União Europeia as coisas da guerra, não põe este assunto em cima da mesa e deixa que a situação se arraste. E, finalmente, uma notícia de agora, de uma visita de Lula da Silva, que esteve aqui em Portugal, que foi depois... se encontrou com o presidente, aliás, o primeiro-ministro do Reino Unido, o Rishi Sunak, e cá fora, interrogado sobre o que é que acha da prisão de Julian Assange, que já nem sei há quantos anos está preso. E ele diz: é uma vergonha que um jornalista que denunciou falcatruas esteja preso. Tudo isto demonstra, de facto, uma dualidade de critérios no Ocidente sobre... há jornalistas bons e há jornalistas que não são bons.
há jornalistas que merecem a nossa solidariedade e há jornalistas que não merecem a nossa solidariedade. E, portanto, esta dualidade de critérios parece-me, de facto, preocupante e uma das manchas da nossa sociedade Não atual. só da opinião pública, mas dos próprios jornalistas. Eu vi jornalistas todos felizes a dizer, por causa de uma notícia do El Mundo sobre o Pablo, que ele tinha, vejam lá, ele tinha informações sobre dissidentes russos no seu computador. Pequeno pormenor. Ele tinha entrevistado aqueles dissidentes russos. Eu não sei como é que esses jornalistas, enfim, de nomeada, mas de pouca prática, costumam fazer, mas eu que faço entrevistas, eu recolho informações sobre as pessoas para as entrevistar. E depois aquilo é absolutamente ridículo, porque a prova, como tu divulgaste, é ele ter um passaporte que é Pablo e um passaporte que é Pavel, acho eu, não é? Um apelido russo, Sim. o mesmo nome em russo e em espanhol. Acresce que ele tem dupla nacionalidade, ele é parente de espanhóis que fugiram na Guerra Civil Espanhola para a União Soviética. Muitas crianças espanholas foram viver para a União Soviética depois da derrota das tropas republicanas pelas forças nazis e fascistas e franquistas. E, portanto, tem essa história. E ninguém acha anormal que, passado este tempo todo, sem poder ter quase acesso à família, sem poder falar com os filhos, estando isolado numa cela, não tenha sequer acusação. E mais, li no público espanhol que a lei na Polónia permite, em casos de espionagem ou de suspeita de terrorismo, que ele esteja preso praticamente indefinidamente. Só tem um juiz que renovar, sem haver uma formação de acusação e sem ser presente a tribunal. E, portanto, basta um juiz aceitar a renovação, salvo erro, 2 em 2 anos, ou de 6 em 6 meses, agora não me lembro exatamente, mas é uma renovação praticamente automática, burocrática, não é? E, portanto, basicamente aquilo foi uma espécie de ameaça a todos os jornalistas que não sigam o discurso da NATO sobre o conflito, que podem vir a ser presos e podem não aparecer. Aliás, é o que acontece com o Assange. O Assange é detido inicialmente por uma suposta acusação de violação e de abuso sexual de 2 mulheres que vêm a cair, uma acaba por retirar, a outra vem-se provar que era ligada à CIA, etc., portanto, claro que caso tivesse alguma credibilidade essa acusação, ele deveria ser julgado sobre ela na Suécia, não nos Estados Unidos, onde não foi cometido o crime. E a seguir, depois de estar anos refugiado na Embaixada do Equador, não é? Anos refugiado na Embaixada do Equador, uma espécie de prisão, depois de ser expulso da Embaixada do Equador com mudança do presidente, acaba extraditado para os Estados Unidos por ter revelado, não é que tinha revelado mentiras, por ter revelado um conjunto de verdades e crimes realizados pelas tropas dos Estados Unidos no Afeganistão e em muitos sítios, que não convém aos Estados Unidos, e quis castigar a pessoa que divulgou e que muitos jornais publicaram essas notícias. É estranho que os jornais tenham publicado e tenham usado esse material porque é verdadeiro, não se solidarizem com a pessoa que proporcionou a possibilidade de denunciar isso, não é? E em relação ao jornalista do Wall Street Journal, eu também não sei se a acusação é verdadeira, porque de facto um jornalista que esteja na Rússia deve tentar saber se a indústria russa está a funcionar, se não está a funcionar, se a população é a favor da guerra ou não é a favor da guerra, e digamos, são tudo informações que a diferença de ser em espionagem ou não é se ele é espião ou é jornalista, porque o jornalista ele tem o direito de procurar essas informações. Claro que se arriscou e foi preso, mas isso não faz obrigatoriamente que seja culpado, e deve ser defendido, como deve ser defendido o Pablo, como deve ser defendido o Júlio Assange. Muito bem, estamos os dois de acordo, e assim encerra este programa. Vamos voltar para a semana. Até já. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.